No silêncio abafado que dominava as zonas rurais do Brasil em 1902, havia histórias que nem o vento ousava carregar. Histórias que tremiam no fundo da garganta de quem sobrevivia tempo suficiente para contá-las. E é aqui que começa a narrativa da família Valença, uma história tão profundamente marcada por dor e mistério que, ainda hoje, quem escuta sente um arrepio queimando na espinha, como se algo antigo despertasse só de ouvir o nome dessa linhagem. Tudo começou quando Antônio Valença recebeu uma carta lacrada com um selo desconhecido, anunciando que ele havia herdado uma fazenda isolada no alto da Serra das Dores. A notícia parecia uma bênção para quem lutava contra a fome e o cansaço, mas a própria vila murmurava que certas terras devolvem muito mais do que dão. Mesmo assim, movidos pela esperança de uma nova vida, Antônio, sua esposa Joana e os 3 filhos seguiram viagem, sem imaginar que a estrada não os levava apenas a uma casa esquecida, mas ao reencontro com um pacto selado muito antes de nascerem. Na primeira noite, enquanto descarregavam as malas, um estalo profundo ecoou do porão, como se algo lá embaixo respirasse. Joana congelou. Antônio fingiu não ouvir. E as crianças? Elas foram as primeiras a sentir aquela sensação densa, invisível, que abraçava o peito e dizia: "Vocês não estão sozinhos aqui." A fazenda era grande, mas exalava um aroma de abandono, como se o tempo ali tivesse se recusado a seguir em frente. As paredes pareciam pulsar, inchadas por segredos antigos. Logo na primeira manhã, ao explorar o quintal, a filha mais velha, Rosa, encontrou um crucifixo enterrado de cabeça para baixo, preso no barro duro. Ela tentou puxá-lo, mas sentiu o metal quente, como se alguém tivesse acabado de segurá-lo. Quando a família se reuniu para o café, Rosa comentou o achado, mas Antônio cortou o assunto com firmeza. Ele temia alimentar superstições, mas temia ainda mais admitir que sentia algo estranho naquela terra. Durante os primeiros dias, objetos sumiam e reapareciam em lugares impossíveis, passos ecoavam no corredor à noite, e um cheiro adocicado, quase pútrido, surgia sempre que alguém abria a porta do porão. João, o filho do meio, começou a falar dormindo. Murmurava nomes que ninguém conhecia, nomes que o pai dizia não existirem. Mas a cada noite, a voz do menino soava menos como a dele e mais como alguém mais velho, alguém que parecia gritar por dentro de sua garganta. Joana, rezando compulsivamente, insistia que aquilo era só adaptação ao novo lar. Porém, ao olhar pela janela certa madrugada, viu, refletido no vidro, o vulto de uma mulher de vestido preto parada atrás dela, mas quando se virou, não havia ninguém. Com o passar das semanas, a sensação de que algo os observava tornou-se insuportável. Antônio decidiu explorar o porão, determinado a provar para si mesmo que nada sobrenatural estava ali. Ao descer os degraus de madeira, percebeu que o ar ficava mais frio, como se a própria escuridão expulsasse o calor do corpo. Encontrou velas gastas, símbolos riscados no chão, no centro, um baú de madeira escura com trancas enferrujadas. Ele sentiu o impulso de abrir, mas uma força invisível puxou seu peito de volta, como se alguém apertasse seu coração com dedos gélidos. Recuou, tremendo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, escutou batidas compassadas, 3 toques lentos na porta do quarto, repetidos com a frieza de um ritual. Quando abriu, não viu ninguém, mas no chão havia marcas de pés pequenos cobertos de lama, que seguiam até o quarto dos filhos. Entrando silenciosamente, encontrou Rosa sentada na cama, olhos abertos, encarando o nada. Ela parecia ver algo atrás dele. Com um fio de voz, disse: "Pai, ela quer subir." Antônio não teve coragem de perguntar quem era ela. Apenas fechou a porta e permaneceu acordado, ouvindo o telhado estalar como se algo estivesse caminhando por cima da casa. O padre da vila foi chamado às pressas. Um homem experiente, conhecedor tanto da fé quanto dos sussurros do povo. Ao chegar, não precisou de mais do que 5 passos dentro da propriedade para empalidecer. Disse, com voz baixa,
que aquela casa carregava um fardo que não deveria estar ali. Revelou que o antigo dono, um parente distante dos Valença, havia se envolvido com rituais proibidos na virada do século, buscando prosperidade em troca de algo que jamais deveria ser oferecido. A linhagem inteira havia sido marcada. A presença feminina de vestido preto era a guardiã do pacto, uma entidade que surgia sempre que um herdeiro ocupava a casa. O padre tentou realizar uma bênção, mas durante a oração, uma ventania cortante abriu todas as janelas ao mesmo tempo, apagando as velas e lançando o crucifixo ao chão. O padre recuou, assustado como uma criança. Avisou que a família deveria partir imediatamente, mas a tempestade que caiu naquela noite transformou a estrada em lama. Estavam presos. Foi nesse mesmo período que João começou a desenhar paredes inteiras com carvão, reproduzindo símbolos idênticos aos do porão sem jamais ter descido até lá. Quando Antônio tentou impedi-lo, o menino gritou com uma voz gutural, tão distante da sua idade que até o vento parou para ouvir. Joana, tomada por desespero, decidiu confrontar aquilo que habitava a casa. Armou-se com terços, sal e orações, descendo ao porão enquanto a chuva castigava o telhado como unhas arranhando madeira. Ao acender a lamparina, percebeu que o baú antes trancado estava agora entreaberto. Dentro, havia roupas antigas, cartas e um diário escrito pelo tal parente amaldiçoado. Nas páginas, ele confessava ter oferecido o primeiro filho à entidade em troca de riqueza eterna. Quando tentou romper o pacto, a entidade arrastou sua esposa para dentro das paredes da casa, tornando-se a sombra que observava cada geração dos Valença. Ao terminar a leitura, Joana sentiu um sopro gelado atrás da nuca e, ao virar, viu a mulher de preto pela primeira vez, alta, magra, rosto coberto por véu e mãos tão longas que pareciam tocar o chão. A aparição avançou sem emitir som algum, mas sua presença enchia o porão inteiro de um peso esmagador. Joana tentou rezar, mas perdeu a voz. Tentou correr, mas o corpo não respondia. A entidade apenas ergueu o braço e apontou para cima, como se dissesse que já tinha escolhido sua próxima vítima, e não era ela. Era um dos filhos. Na manhã seguinte, a família encontrou Joana caída perto da escada do porão, viva, porém com os olhos completamente brancos, como se tivesse visto algo que esvaziou sua alma. A mulher não falava mais, apenas chorava baixinho, repetindo o nome Isilda, o nome citado no diário como o da esposa sacrificada. Antônio, consumido pela culpa e pela necessidade de proteger os filhos, tentou fugir mesmo com a estrada destruída. Ao colocar Rosa e João na carroça, ouviu o choro do bebê no berço, mas o bebê não estava lá. Em seu lugar, apenas o vestido preto da entidade pendurado sobre o colchão, como se tivesse sido deixado ali de propósito. O desespero tomou conta. Os animais da fazenda começaram a urrar e cair mortos sem explicação. As portas batiam sem vento algum. E a voz do bebê ecoava por toda a propriedade, mas sempre em locais impossíveis, ora vindo do telhado, ora ecoando do fundo do poço. Antônio correu pela fazenda à procura do filho, mas cada passo parecia guiá-lo de volta à casa, como se a própria terra estivesse dobrando caminhos para impedir sua fuga. A entidade não queria apenas levar uma vida. Ela queria reafirmar o pacto. Queria manter a linhagem presa à maldição. Na noite de maior tempestade, Antônio tomou coragem e voltou ao porão, acreditando que a única maneira de quebrar o ciclo seria enfrentar a entidade e destruir o baú que guardava o vínculo. Ao descer, encontrou o bebê deitado no chão, imóvel, como se estivesse dormindo profundamente. Antes que pudesse se aproximar, a entidade surgiu atrás dele com um movimento lento, quase carinhoso. O véu negro balançava, revelando um rosto costurado, como se alguém tivesse tentado unir duas faces diferentes. Antônio levantou uma machadinha, mas a entidade apenas inclinou a cabeça, indiferente. O baú abriu sozinho, revelando sombras espessas que se espalharam pelo porão. Vozes antigas preencheram o ambiente, chamando pelo nome da criança. Antônio atacou o baú, rasgando madeira, ferro, couro,
mas as sombras apenas se multiplicavam. A machadinha escorregou de suas mãos quando uma força invisível o lançou contra a parede. A entidade se aproximou do bebê, pegou-o nos braços e desapareceu como fumaça sendo sugada para o fundo de um túnel. O choro cessou. O silêncio dominou o porão. E naquele instante, a maldição se completou mais uma vez. A história termina com Antônio, sozinho, vagando pela fazenda que agora parecia um corpo sem vida. Joana permanecia catatônica. Rosa e João, traumatizados, mal reconheciam o próprio pai. A entidade não voltou a aparecer, mas sua presença continuava impregnada em cada canto da propriedade. Dias depois, quando a estrada finalmente secou, Antônio abandonou a fazenda com o que restava da família. Nunca mais falou sobre o que aconteceu. Porém, a cada ano, na data exata da tempestade, alguém da descendência dos Valença desaparecia misteriosamente. Às vezes uma criança, às vezes um adulto que jurava ouvir passos durante a madrugada. Com o passar das décadas, a maldição deixou de ser segredo familiar e virou sussurro de vizinhança. E a casa? Continua de pé, silenciosa, esperando o próximo herdeiro que, por ignorância ou ambição, decida colocar os pés ali. A entidade não precisa se apressar. Maldições antigas sabem esperar. Sabem se alimentar de medo. Sabem sobreviver ao tempo como feridas que nunca fecham. E o mais perturbador é que o último sobrevivente da linhagem Valença vive até hoje, e guarda silêncio absoluto sobre tudo. Ele nunca teve coragem de voltar à fazenda, mas relatos recentes afirmam que luzes são vistas dentro da casa durante a madrugada, mesmo sem energia elétrica no local. Alguns moradores juram ouvir choro de bebê vindo da serra. Outros dizem ter visto a mulher de preto parada ao lado da estrada, observando quem passa. E talvez, enquanto você escutava essa história, tenha sentido aquele arrepio involuntário na nuca, como se alguém estivesse atrás de você, aproximando-se devagar, devagar demais. Se sentiu algo, saiba que não é coincidência. Dizem que a maldição desperta sempre que o nome da família é pronunciado por alguém novo. Agora, antes de sair do vídeo, respire fundo, olhe ao redor e veja se está realmente sozinho. E se quiser mais histórias tão profundas e sombrias quanto essa, clique no botão, se inscreva e ative o sininho, porque na próxima, posso contar algo ainda pior. Talvez algo que esteja acontecendo neste exato momento.